Panda Betting, especialista em aviação, até para a gente bater um papo sobre o Antonov, né? O Antonov, o maior avião do mundo, o avião de carga aí, que teria sido, inclusive, já confirmado pelo próprio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, teria sido avariado em ataques russos. Panda, seja bem-vindo aqui à nossa programação, prazer falar contigo. Tudo bom? É um dia triste para a aviação, hein? Na verdade, um dia triste para a humanidade, porque Sim. Guerra nenhuma se justifica, né? Pois é. A falha da diplomacia e o... Pois é, desculpa te interromper, eu ia falar, pois é, a gente está mesmo consternado, né, com toda essa situação, e ainda mais por conta dessa situação com o Antonov, né, Panda? A minha pergunta de leigo, inclusive, é o que perder esse avião gigantesco aí significa para a aviação mundial? O que esse avião significa e o que a perda dele significaria? Olha, a aviação não é diferente de praticamente nenhuma outra atividade humana e a gente sempre desenvolve um critério, que é o critério comparativo, né? Sejam instituições financeiras, hospitais, aviões ou carros, né, ou qualquer tipo de máquina, ou mesmo instituições, ou até mesmo atletas. A gente mede um ao outro utilizando réguas, né, a régua do tamanho, a régua da velocidade, a régua da durabilidade, né? E a aviação perdeu um dos seus máximos, perdeu o avião mais pesado, de maiores dimensões, e um avião que ele não era notável simplesmente por ser o maior, né? Ele era um avião muito notável porque ele era, além de tudo, único. Só existia um. A fábrica que o produziu, né, foi o aeroporto em que a fábrica se localizava, enfim. Esse parque aeronáutico ucraniano está sendo destruído enquanto a gente está conversando. A possibilidade de outros Antonovs como esse serem produzidas provavelmente já não existe mais. Então, seria mais ou menos a sensação de você estar reportando o fim do Concorde, que foi o mais rápido, né? Ou enfim, estar aqui reportando a morte de um mais rápido corredor, de um atleta que nadava, foi premiado por seus recordes, enfim. É um absoluto que deixa de existir. E a gente fica especialmente chateado por observar que ele deixou de existir devido à estupidez humana, né? O engenho humano foi capaz de criá-lo e a estupidez humana capaz de destruí-lo. E é uma pena mesmo, porque, além de tudo, essa aeronave, com suas dimensões, ela cumpriu um papel na cadeia logística mundial único. Por ter a maior fuselagem do mundo, ela era a única aeronave que era capaz de transportar, por exemplo, sondas petrolíferas de grandes dimensões, alguns tipos de turbinas para hidrelétricas, enfim. Ele fazia missões que nenhum outro avião era capaz de fazer, e será capaz de fazer no futuro próximo, porque não é fácil fazer um projeto desses, não foi fácil construir. Então, assim, no meio da tristeza toda que essa guerra traz, da perplexidade, né, que essa guerra embute em si, é mais uma ofensa, é mais uma tristeza a gente ver que a história da aviação é destruída com essa insanidade toda. Entendi. Ô Panda, uma das dúvidas, né, entre várias que a gente tem aqui, é a seguinte: se ele foi apenas danificado, avariado, perdão, se ele foi apenas danificado, avariado, existe a possibilidade de recuperá-lo se ele não teve uma extensão tão grande assim de avaria? Aparentemente não, porque houve um incêndio no hangar e, como eu te falei, com muito esforço, se fosse um tipo que tivesse outros aviões, né, idênticos, construídos em operação, talvez você até pudesse reconstruir parte do que foi danificado. E embora não saiba a extensão da gravidade das avarias, né, fogo em hangar com provável desabamento da estrutura, as altas temperaturas,
isso leva à conclusão mesmo de que o avião não tem recuperação. É uma pena, né? Tristeza, uma pena bem grande. O Panda, a gente viu aí, né? Você falou que uma perda irreparável, né? Um avião que talvez demore muito tempo para a gente conseguir ver novamente desse porte, mas uma outra dúvida que a gente tem é a seguinte: quando existe, claro, um conflito, alguma coisa nesse sentido, os alvos eles não são escolhidos, né? E quando se estourou esse conflito e tudo mais, se sabia que o avião estava lá e, claro, da importância dele. Existia alguma possibilidade, existia algum lugar seguro para ele ser transferido, ele ser transportado? Porque a gente sabia, talvez, que pudesse acontecer algum tipo de situação envolvendo o avião. É claro, a gente sabe da extensão, que as vidas humanas são importantes, que as pessoas estarem bem, estarem protegidas é o mais importante numa hora como essa, mas para quem vive a aviação, para quem vive, né, com esse avião, talvez salvá-lo, talvez tirá-lo de um ambiente de risco também pudesse ser uma prioridade, né? Na verdade, né, de novo, né, eu não sei exatamente em que circunstâncias esse Antonov passou os últimos dias operacionais dele, mas existe uma boa probabilidade dele estar sofrendo algum tipo de manutenção e se encontrar indisponível para voar. Porque acho que seria muita ingenuidade, leviandade por parte dos donos da Antonov Transport, que é o nome da companhia que operava esse avião, manter essa aeronave no aeroporto sede dele, sabendo que uma guerra com a Rússia, ou pelo menos uma escalada, né, nessa beligerância, era algo sobejamente conhecido, não foi da noite para o dia, né? Foram semanas e semanas em que a situação foi se agravando e qualquer pessoa em sã consciência pensaria, bom, a coisa aqui, a chapa está esquentando, vamos tirar os aviões daqui. E a gente percebe que isso parece não ter acontecido, né? Então, de novo, fica a dúvida. Não aconteceu porque os proprietários acharam que nada de muito pior poderia acontecer, ou porque talvez a aeronave estivesse indisponível, passando por manutenção, e ela não tivesse condição, digamos, ser levada para um aeroporto em qualquer nação próxima, enfim, em que ela se encontrasse a salvo. O fato é que o Antonov 225 foi um avião que nasceu justamente no período anterior, né, à dissolução da antiga União Soviética. Ele foi desenvolvido quando o poder emanava de Moscou, pela Antonov Design Bureau, que é esse fabricante de aeronaves baseada aí na Ucrânia, né? Quando a Ucrânia pertencia à União Soviética, a gente acreditava que esse avião era, de fato, um avião russo, vamos dizer assim, mas logo ficou claro, né, que a Antonov sempre esteve na Ucrânia. Então, quando houve a fragmentação da antiga União Soviética e nasceu a nação da Ucrânia, separada da Rússia, isso ficou mais claro. Eu vi esse avião voar pela primeira vez em 1990, ao vivo. Naquela época ele era pintado com as patrióticas cores da antiga União Soviética, né, branco e vermelho, e depois da independência da Ucrânia ele adotou esse padrão com as faixas amarelas e azuis. E a Antonov sempre foi motivo de muito orgulho para o povo ucraniano, né, porque, de novo, né, eles podiam dizer que eram fabricantes e operadores do maior avião jamais construído, né, que é um feito mais construído e operacional, né? O Spruce Goose do Howard Hughes, ele era maior em algumas dimensões, mas o Antonov 225 é o maior avião operacional, com história comprovada, tal. O Spruce Goose era um avião, sei lá, foi um sonho do Hughes que praticamente não teve nada, nem de um voo de testes e ficou por isso mesmo. O Antonov 225 não, ele voou bastante, teve 2 vezes no Brasil. Eu fui registrar a sua chegada em 2011, quando ele visitou o Brasil pela primeira vez, e tinha milhares de pessoas em Guarulhos acompanhando a chegada dele. Era uma manhã de fevereiro, linda, assim. Aliás, acho que era no próprio carnaval, assim. E está fazendo aí 11 anos que ele visitou o Brasil pela primeira vez. E ele era um avião assombroso, por diversas razões, né? Ele foi muito bem projetado, e é paradoxal imaginar que ele nasceu
em princípio, de uma demanda do poder central da União Soviética, que emana de Moscou, né? Moscou queria uma aeronave capaz de transportar 1.000 tropas, né, 1.000 soldados fortemente armados, ou que ele pudesse cumprir um papel logístico importante para descarregar e carregar tanques sem nenhum outro tipo de auxílio. Então ele tinha uma característica muito interessante, uma porta no nariz se abria, né, o nariz se levantava, ele meio que agachava, as rodas do trem de pouso frontal, elas, vamos dizer, entravam para dentro da fuselagem, o nariz ficava próximo ao chão, e do nariz, essa região frontal do avião, descia uma rampa. E os tanques e os carros de assalto e os outros tipos de transportes, né, de blindados, inclusive canhões, lança-mísseis, enfim, toda a sorte de veículos blindados, de veículos de guerra, podiam subir e descer desse avião por meios próprios, o que é uma tremenda vantagem num cenário de guerra, né? Porque você não depender de nenhum tipo de transporte, de um guindaste, assim, de qualquer auxílio externo, é uma vantagem incrível. Então, repetindo, né? Ele abaixava o queixo, encostava no chão, levantava o nariz, saía de dentro dele uma rampa, e por essa rampa os blindados entravam e saíam, o que conferia a ele essa característica única. E é o paradoxo, né? Ele nasceu de um pedido, de uma decisão. A União Soviética não pedia, ela determinava, de uma determinação do poder soviético de construir o maior transporte militar do mundo. E quando esse avião foi gestado, né, a gente ainda vivia os tempos da Guerra Fria. Então, a rigor, a gente pode imaginar que o Antonov foi desenhado para entrar em combate contra as forças da OTAN, né, do Ocidente, vamos chamar assim, né? Da Organização do Tratado do Atlântico Norte. E foi justamente esse imbróglio, né, esse flerte, né, da Ucrânia com a OTAN, com a Europa, que acabou provavelmente elevando as tensões. E, em última análise, é isso que determinou o fim dessa maravilhosa aeronave, né, cujo nome é Mria. Quer dizer, eu não sei se é assim que pronuncia, porque eu não falo ucraniano, mas Mria, em ucraniano, significa dream, sonho, né? Então, a gente pode dizer que é, infelizmente, o fim de um sonho, pelo menos para a aviação. Rafa, fica à vontade para fazer pergunta. Com você, Panda, numa situação tão trágica como essa, a gente observou, né, vimos agora informações de que o sistema de defesa aérea ucraniano ele teve um erro de atualização em 2020. Né? A última atualização dele tinha sido em 2020, e que esse sistema, inclusive, ele era um sistema russo, salvo engano, e isso facilitou muito a entrada dos aviões russos contra a Força Aérea Ucraniana. Né? Logo de cara, quando a gente cobriu aqui a situação, nós vimos ali, eles acabaram com... veio a notificação, neutralizamos todo o espaço aéreo ucraniano. Então, como é que você acha que essa situação tão trágica vai acender um alerta para os outros países na hora de se defender, né, nesse tipo de situação, né, talvez colocar isso como prioridade máxima, e o que os países da Força Aérea podem fazer para conseguir se proteger desse tipo de situação, na sua opinião? Olha, eu não sou um expert na área, né, eu não tenho conhecimento específico desses sistemas e, sobretudo, de qual o tipo de conexão ou de formatação dos sistemas de defesa aérea ucranianos. O que eu sei é que ele era fortemente dependente da tecnologia que vinha da Rússia, porque essa é uma realidade praticamente constante para todos os países que um dia formaram a antiga União Soviética. Não são muitos os países cujas forças armadas, que outrora pertenceram à União Soviética, conseguiram, até sobretudo por razões econômicas, conseguiram trocar o seu material e adquirir material de origem ocidental, vamos chamar assim. Né? Essa não é não é a realidade. Então, por exemplo, as antigas repúblicas, né, centro-asiáticas, né, os famosos TAM, né, Uzbequistão, Azerbaijão, Tajiquistão, todas essas repúblicas têm material bélico de origem russa. Né? Geórgia, Bielorrússia, a mesma Alemanha, antiga Alemanha Oriental, todo esse bloco, né, da Europa Oriental, todo ele foi equipado, aparelhado
com tecnologia russa. E até hoje, a maior parte das forças aéreas desses países e de seus sistemas de defesa, né, vale dizer, não apenas força aérea, mas exército, e em alguns casos, quando acontece da marinha desses países, praticamente todos eles utilizam equipamento de origem russa, com raríssimas exceções. E o fato é que, se você comprou da Rússia, a Rússia sabe o que te vendeu, e na hora de iniciar um conflito, a Rússia sabe melhor do que ninguém como neutralizar, quais são os pontos fracos do sistema de defesa. E é bom lembrar que as guerras hoje, elas... hoje não, né? Faz bastante tempo. Ficou muito claro que a superioridade aérea é a primeira missão. Você tem que garantir a superioridade aérea, ou seja, dominar o espaço aéreo, para poder pensar em vencer teu inimigo, né? As guerras feitas em solo ou por mar valiam para os séculos anteriores, né? No século passado e neste, a primeira coisa que você tem que dominar é o espaço aéreo. Então, tendo a nítida noção de que a Força Aérea Ucraniana, ou o que resta dela, né, é basicamente composta por equipamento de origem soviética, né, os caças MiG, por exemplo, o Sukhoi, claro, a União Soviética tem total condição de saber como atacar e como melhor se defender. E também, acredito eu, né, de novo, não sou expert, estou inferindo aqui, né? Eles provavelmente têm sistemas de radares de detecção e inteligência de origem soviética. Então, aí fica muito mais fácil para os russos. Maravilha. Panda, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Obrigado por nos atender aí e falar um pouco sobre o Antonov, dar um pouco da sua visão, sempre muito qualificada, sobre esse gigante aí da aviação mundial. Muito obrigado mais uma vez e sempre bom poder contar com a sua participação aqui com a gente. Grande abraço aos ouvintes também.